Hoje estou aqui, quero gravar um vídeo sobre Bombril. Gente, estou aqui fazendo o meu almoço, já tomei o meu banho. Olha esta canjica deliciosa que eu vou fazer hoje. Tá tempo frio, né? Coloquei aqui pernil, bacon. Vou fazer salada também, porque eu estou precisando muito emagrecer. Jogar fora essa comodidade, fora! Show! Sai de mim! Quero falar do Bombril. Desde a nossa infância, aprendemos com os nossos pais muitas coisas. Pegamos deles valores, pegamos deles, muitas das vezes, caráter, e pegamos também coisas ruins. Qual a referência do Bombril? Porque, antigamente, a minha mãe, quando ela ia pegar o Bombril, ela tinha a opção de pegar um Bombril inteiro ou apenas um pedaço. E a minha mãe pegava só um pedacinho assim para economizar. E tínhamos uma vida assim um pouco miserável, né? Essa reflexão aqui não é só para quem é uma classe mais pobre, mas também para pessoas que herdou de vossos pais atitudes ruins, seja elas falta de educação, seja elas falta de respeito com o seu próximo, seja elas falta de habilidade com as crianças, porque os pais também não tinham habilidade com você, aí você repete com seus filhos. Hoje em dia, eu tenho condição de comprar até 4 pacotes de Bombril, mas todas as vezes que eu vou pegar o Bombril, eu só pego um pedaço pequenininho. E é uma luta constante, diária, para largar, tirar de mim coisas que eu herdei dos meus pais. Mesmo hoje eu estando numa situação diferente, é uma luta constante. Se você não lutar, não vigiar, não se policiar, você vai acabar cometendo o erro dos seus pais. Eu estou usando o Bombril como reflexão, mas é claro que a minha mãe era uma mãe excelente. Eu tenho muito orgulho da minha mãe. Mas o meu pai era um homem assim, meio preguiçoso, não gostava de trabalhar, sabe? Ele tinha também uns problemas de saúde, hérnia de disco, tinha uns problemas na coluna. Mas a gente vivia uma vida assim muito pobre. Eu tô usando o Bombril só de reflexão mesmo, porque se a gente não lutar contra as nossas atitudes, a gente acaba cometendo as mesmas atitudes com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, e ainda há tempo de melhorar, de buscar um jeito de fazer diferente, pois a sua vida não é a vida dos seus pais, é a sua vida e ela precisa ser diferente, precisa quebrar o ciclo dessa história que muitas das vezes foi ruim na sua infância. Quando você comenta muito com as pessoas algo triste que você viveu, você acaba trazendo para a cabeça aquela história de novo. Esquece. Deus apaga o nosso passado. Eu, quando eu era menor, assim, eu tinha uns 9 anos, o meu pai, ele viajava muito, muito mesmo. E aí, eu sentia muita falta do meu pai. E o meu pai tinha um primo que parecia muito com ele, o corte de cabelo, parecia o cheiro, sabe, aquele cheiro de suor. Então, quando esse primo do meu pai ia na nossa casa, eu ficava muito perto, porque eu sentia muita falta do meu pai. Então, você que é um pai ausente, fica mais presente das suas filhas, porque elas vão procurar em outros homens mais velhos a presença de pai, sabe? E também porque que muitas mulheres jovens hoje em dia se relacionam com homens mais velhos, porque às vezes lá na infância dela, ela não teve esse apoio, esse carinho, essa proteção de pai.
E aí, na fase adulta, ela vai se casar com um homem muito velho para ela ter aquele apoio de pai. Aí, voltando aqui à história que eu tô contando, aí o meu pai viajava muito. A maioria das vezes que ele viajava, ele voltava sem dinheiro. Era uma vida esquisita. Aí, esse primo de meu pai frequentava muito a nossa casa. E aí, ele pegou a confiança da minha mãe. E um dia, ele pediu a minha mãe para levar a gente numa pracinha. Era eu e as minhas irmãs. As minhas irmãs eram mais velhas e eu tinha 9 anos. Eu estava, assim, crescendo, sabe? Tava, assim, uns limãozinhos. Muito bonitinho. Tinha 9 anos. Aí, quando fomos a essa praça, este primo de meu pai, que muitas das vezes os abusadores estão muito perto de suas famílias. Eu lembro até hoje, eu gostava muito dele porque eu sentia muita falta do meu pai e ele fez muita maldade comigo. Apalpou, assim, os meus seios com muita violência, apertou, doía muito e me segurou pelo braço me travando e eu não tinha como correr. E aquele homem ali, ele ficou assim, né, para não dizer aqui em voz alta, ele ficou muito alegre ali com aquela situação de estar, né, em abuso ali com a situação. Me esfregou no seu corpo para todos os lados, me sentou, né, no colo dele. E eu via minhas irmãs de longe e eu não conseguia pedir ajuda porque ele me segurou pelos braços. Mas Deus é tão maravilhoso que a minha irmã veio de longe e gritou: solta ela, seu tarado. E aí este homem me soltou. O meu pai, assim, é uma história que eu já esqueci. Deus já apagou o meu passado, mas o meu pai era um homem muito violento. E aí eu fiquei me sentindo muito mal, eu fiquei me sentindo culpada por aquilo ter acontecido. Não aconteceu nada pior porque a minha mãe chegou. E aí ele saiu correndo da pracinha e a gente voltou sozinho para casa nesse dia. Aí chegando em casa, eu e as minhas irmãs ficamos naquela. Contamos ou não contamos para minha mãe? Porque meu pai, ele era um homem violento e era perigoso ele, naquela época, né? Eu nasci em 1985, imagina, eu tinha 9 anos. Naquela época, as pessoas matavam, assim, e cometiam, assim, muitos crimes. E meu pai era uma dessas pessoas, assim, que ele era muito violento. Inclusive, eu tenho lembranças, assim, às vezes, dele batendo na minha mãe. Mas a minha mãe nunca separou dele. Ele era um bom pai, sabe, assim, pra gente. Era mais carinhoso, mas deixava a gente muito sozinho. Aí, chegamos em casa e decidimos não contar pra minha mãe e nem pro meu pai. E isso foi me incomodando durante anos, eu fui crescendo, meu corpo foi desenvolvendo. E com isso eu fiquei uma aluna na escola rebelde. Eu comecei porque eu me culpava. Eu não entendia porque aquilo tinha acontecido comigo. Até então eu não sabia o que era. Mas eu sabia que aquilo que ele tinha feito era errado. Era alguma coisa errada que estava me consumindo. Aí eu virei uma aluna problema. Eu não conseguia mais estudar. Eu repeti a terceira série 3 vezes. Tinha pesadelo. Comecei a mijar na cama. Apanhava quase todos os dias porque mijava na cama. Eu não gostava mais de me banhar, tomar banho. Não penteava o cabelo. Comecei com compulsão alimentar. E eu virei uma criança obesa. E este homem continuou frequentando a minha casa, porque a gente não contou para os nossos pais.
E o meu pai veio a falecer. Eu tinha 18 anos quando meu pai faleceu e eu não tinha contado pra ele que esse homem tinha feito isso comigo. E esse homem continuou frequentando na nossa casa. Assim, eu sei que esse homem arrependeu porque quando ele me olhava, ele sentia vergonha. E eu também havia perdoado, perdoei ele. Busquei no Senhor ajuda. O meu pai faleceu sem saber. Eu arrependi de não ter contado pro meu pai, porque naquela época onde eu era criança, a única coisa que eu precisava era ser amada e protegida. E eu acredito que se eu tivesse contado pro meu pai, por mais que ele tivesse sido violento com este homem, eu ia ter a sensação de que alguém me vigiou, me protegeu. Oi. Eu quero bonecas. Pode ser depois? Tá bom. Aí eu arrependi de não ter contado pro meu pai, porque eu acho que o meu pai iria me proteger. Aí voltando ao passado, aí passou 2 anos após assim esse episódio, né? Aí eu não aguentava mais guardar aquilo dentro de mim. Eu achava que eu estava escondendo da minha mãe um segredo muito ruim e eu resolvi contar para minha mãe. Aí quando eu contei para minha mãe, eu lembro até hoje, ela tinha me levado no médico e eu não deixava. Naquela época, os médicos, para ver se a criança tinha infecção urinária, eles olhavam as partes íntimas da criança. E eu não deixei o médico olhar de jeito nenhum. E a minha mãe foi e eu não deixei o médico olhar mesmo, não deixei. E a minha mãe achou aquela atitude minha muito estranha. E ela me pressionou e ficou me perguntando se já tinha acontecido alguma coisa comigo. Eu fui e contei pra ela que já tinha acontecido. E isso que esse homem tinha feito. Aí ela foi e pediu pra mim não contar pro meu pai. E ela, assim, meio que proibiu a visita desse homem na nossa casa. E aí eu fiquei um pouco mais aliviada. E foi passando o tempo, eu perdoei, graças a Deus eu perdoei. Tive que dar uma parada aqui para mandar as crianças para a escola. E também porque eu vou almoçar. Mostrar para vocês meu almoço. Olha, salada de beterraba com cenoura, bastante limão. E aqui está a canjiquinha. Então é isso aí, preciso emagrecer 11 quilos. Aí voltando ao assunto. Aí minha mãe pediu para mim não contar pro meu pai, né? E eu não contei. O único arrependimento que eu tenho na vida foi esse. Foi de ter obedecido a minha mãe e de não ter contado pro meu pai. Porque, infelizmente, como o meu pai não sabia, essa pessoa continuou frequentando a minha casa. E o meu maior medo não era quando ele chegava na minha casa, era quando ele chegava na casa dele. Porque lá era cheio de crianças, netinhas, sobrinhos. E eu tinha medo dele fazer com as crianças lá na casa dele o que ele tentou fazer comigo. E aí, nessa época a qual eu sofri isso, não se falava tanto assim, né, de proteção à criança igual fala hoje. Por isso eu digo a vocês, gente, muitas das vezes está muito perto o perigo. A gente que é mamãe e papai, é um piscar de olhos, a criança sofre aí uma maldade com alguém ou desaparece, é um piscar de olhos. Não pisque os seus olhos tanto tempo assim, sabe? Não pisque tanto assim seus olhos. Porque quando uma coisa dessa acontece com a gente, é a vida inteira da gente que é marcada. Olha, isso me marcou. Na amamentação dos meus filhos, eu não conseguia amamentar tanto. O meu esposo também, eu quase não deixo ele tocar. Então, isso me marcou tanto. E aí, eu tô contando esse vídeo aqui para que vocês tenham mais cuidado, né? Não cometam aí os mesmos erros dos nossos pais. Porque se a gente não vigiar, a gente comete o mesmo erro de nossos pais. E aí, continuando aqui o assunto, né? Aí, quando eu engravidei do meu filho homem, o combinado era, quando fosse mulher, eu daria o nome, e quando fosse homem, o meu marido daria o nome. Aí, chegou na época do meu marido dar o nome da criança.
Aí ele escolheu o nome Pedro. E eu não aceitava de jeito nenhum. E eu brigava e não aceitava e não aceitava. E a gravidez foi passando, foi passando, foi passando. Chegou no final da gravidez e eu ainda não tinha deixado ele colocar o nome Pedro. Eu queria colocar Lucas. E aí o meu marido me perguntou: por que você não quer deixar colocar esse nome? É o nome do discípulo da Bíblia, a qual eu tenho admiração, acho bonita a história e eu quero muito colocar esse nome. E como o nosso combinado era dele escolher o nome do masculino e eu do feminino, eu já tinha escolhido o nome da nossa filha, Júlia, que veio primeiro, e depois veio Pedro. Aí, gente, um dia, porque eu digo que se a gente pedir para Deus pra gente perdoar e apagar o nosso passado, Deus perdoa e apaga o nosso passado, porque ele apagou o meu passado, sabe? E eu perdoei. Porque a falta de perdão, ela nos esmaga por dentro. E eu prometi também que nunca mais eu queria sentir aquela dor que eu senti naquele momento ali daquela agressão, sabe? Aí, voltando ao assunto, aí um dia lavando a louça, eu conversando com Deus, falei: Deus... Deus, por que eu não quero deixar o meu marido colocar o nome do meu filho de Pedro? Um tomatinho aí? Meu filho chegou perto. Eu não quero contar perto dele. Eu gostava muito do nome Lucas. E duas, eu não lembrava porque eu não queria Pedro, mas o meu marido queria muito. E a gente tem que cumprir o combinado quando a gente dá a palavra da gente, né? E eu cumpri o combinado. Meu filho nasceu, colocamos o nome de Pedro, que é o mesmo nome da pessoa que eu tô contando a história lá da minha infância. Eu perdoei, eu esqueci, e tem uma pessoa com o mesmo nome dentro da minha casa, que é meu filho Pedro. Aí, gente, estou gravando esse vídeo porque outro dia eu encontrei com essa pessoa na rua. E aí, eu chamei o nome do meu filho, Pedro, e era o mesmo nome dessa pessoa. Eu estou gravando esse vídeo para essa pessoa ver e saber que eu a perdoei, que eu esqueci, tanto que meu filho chama este nome. Não foi eu que quis colocar, foi o meu marido. E foi um combinado. E eu sou uma mulher de palavra, de honra, de valores. E eu combinei com meu marido desde o início assim, do casamento que quando tivéssemos filhas mulher, eu escolheria o nome. Quando fosse homem, ele escolheria o nome. Eu, muito esperta, né? Coloquei Pedro Lucas e queria a todo custo chamar ele de Lucas. No início eu até tentei chamar ele de Lucas, mas não colou. Logo, logo já veio o Pepe, Pedro, Pedrinho, Pepe, sabe? Mas graças a Deus eu não lembro de nada. Porque Deus é um Deus de amor e Ele cuida da gente e Ele apagou o meu passado. E Ele tirou das profundezas do meu coração todo o sofrimento. Tudo aquilo que me afligia, que me angustiava, Ele tirou e Ele pode tirar o seu também. Se você pedir com fé e crer, Ele tira. Assim como tirou o meu. E aí esta pessoa tá aí por aí livre, né? É parente da gente. Quem vê esse vídeo aqui vai saber de quem eu tô falando. Mas eu oro ao Senhor para que essa pessoa tenha arrependido lá quando foi comigo. Espero que ela tenha arrependido muito. E quando eu olhava para ela, eu via nos olhos dela que ela tinha se arrependido. E eu espero que ela tenha se consertado. Inclusive, o que a gente planta, a gente colhe. Essa pessoa teve câncer de próstata. Ficou muito ruim, morava no interior e precisava de uma casa para hospedar enquanto fazia o tratamento de câncer. Aí minha mãe me ligou um dia, me pedindo ajuda assim nos alimentos, né? Aí eu fiz uma compra para minha mãe e fui levar. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, imagina quem estava lá.
Deus, gente, testa a gente a todo momento. Deus, gente, testa a gente a todo momento. Aí eu cheguei com a compra. E Deus é tão maravilhoso que Ele tocou no meu coração para levar, assim, muitos legumes, macarrão, coisas para fazer sopa para minha mãe. E essa pessoa estava na casa da minha mãe de cirurgia. Eu vejo muitas pessoas contando as suas histórias e guardando mágoas, com ódio, com rancor. Gente, perdoa, libera o perdão e você vai ser muito mais feliz. Você não precisa conviver, mas você precisa perdoar. E eu cheguei na casa da minha mãe e falei, nossa mãe, puxa vida, a senhora podia ter me pedido, mas eu não precisava de vir aqui trazer. Eu pedi meu marido para trazer, não precisava de eu ver. Porque a gente também não precisa conviver, né? Aí eu entreguei a compra à minha mãe e vim embora. E isso é mais um exemplo de que eu perdoei. E você também pode perdoar, porque eu tô contando essa história, porque também é sobre perdão. É sobre não cometermos os mesmos erros de nossos pais. E é sobre também perdão. Quando você perdoa, você tira do seu coração pesos espirituais, mágoas espirituais, pesos também de espíritos malignos que tá ali tentando atrapalhar a sua vida, fazer você não caminhar, fazer você não ter bom ânimo. E, né, Jesus mesmo disse, tenhamos bom ânimo e não tenhamos aflições, porque eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo, Ele é capaz também de tirar toda a tristeza do coração da gente. Então é isso aí, gente. O meu vídeo é esse. E a reflexão do vídeo é não cometermos os erros de nossos pais, vigiarmos, fazer diferente e perdoar. Acima de tudo, perdoar. Fica com Jesus todo mundo.